Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Este é um ambiente seguro onde você pode meditar na palavra do Senhor e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quero falar com você sobre a capacidade de você dormir bem, dormir em paz, confiando no Senhor, descansando nele. Talvez se nós formos conversar com 10 pessoas, 7 ou 8 delas dirão que tem dificuldade para dormir, tem dificuldade para pegar no sono, ou talvez deitam e rolam de um lado para o outro na cama e não conseguem dormir tranquilo, dormir em paz. E a verdade é que o medo, a ansiedade, as preocupações do dia a dia tiram o nosso sono. Eu particularmente não tenho muita dificuldade de dormir, eu deito e durmo, mas muitas pessoas que eu conheço, inclusive minha esposa, tem muita dificuldade de simplesmente deitar e dormir. Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, neste vídeo, e para isso eu quero usar um texto da palavra do Senhor, o Salmo de número 3, o Salmo de Davi, que ele vai tratar justamente sobre este assunto. Se você tiver com sua Bíblia, pega ela aí na sua mão, e nós vamos ler juntos, Salmo de número 3, a partir do primeiro verso, do verso 1, que diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustenta. Pois bem, eu quero aqui meditar com você, especificamente no verso 5, quando Davi declara: Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor quem me sustenta. Olha que coisa linda. O Salmo 3, não sei se você sabe disso, mas é um salmo que Davi compôs no momento de grande aflição. Ele estava fugindo do seu próprio filho Absalão. Absalão resolve usurpar o trono do seu pai, e eu digo usurpar porque o seu pai estava vivo, ele era o rei, Davi já estava avançado em idade, e aqui ele resolve fugir do seu filho, porque ele não quer enfrentá-lo, ele não quer matá-lo, ele queria que o seu filho estivesse ao seu lado, mas isso não é possível. Na verdade é que o pecado de Davi acaba dividindo a sua casa, e o profeta declara que a espada jamais se apartaria da sua casa, e agora ele se vê numa situação muito delicada. Ele está fugindo do próprio filho. E aqui nós podemos imaginar Davi, sendo rei, não está mais no conforto do seu palácio, ele precisa fugir de Jerusalém, e agora talvez ele esteja dormindo em tendas, em cavernas, em lugares sem conforto. Mas ainda assim, no verso 5, ele declara: Senhor, eu me deito e pego no sono, eu me levanto outra vez, porque o Senhor me sustenta. O que eu quero que você enxergue, o primeiro aspecto que eu queria trazer aqui neste primeiro vídeo sobre esta série Durma Bem, é que você precisa pedir a Deus sabedoria para enxergar as adversidades. Davi, ele começa a enxergar que são muitos os seus adversários, aqueles que se levantam contra ele, são muitos, mas ainda assim ele tem uma confiança, e a sua confiança não está no seu braço, não está na sua posição, não está na sua espada, a sua confiança está em Deus. Então a primeira coisa que eu preciso fazer, que você precisa fazer, é enxergar a adversidade. Sabe, você precisa se perguntar: o que está tirando o meu sono? O que está me preocupando? E você precisa racionalizar isso. O que está te preocupando? Será que é o dinheiro? Você está passando alguma dificuldade financeira? Será que é no trabalho? Você está sendo perseguido de alguma forma ou injustiçado de alguma forma? Será que é em casa? Será que é na família? O seu relacionamento com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai? Será que alguém está se colocando contra você em alguma situação na sua vida e isso está tirando o seu sono? Eu preciso que você examine isso. Esse é o primeiro passo. Peça a Deus. E eu quero com você hoje pedir ao Senhor que o Senhor te dê sabedoria para que você consiga enxergar a adversidade. Porque só quando você enxergar a adversidade,
você conseguirá lutar contra isso, combater isso que está te preocupando tanto e tirando o teu sono. Não vale a pena perder o sono, não vale a pena ficar sem dormir, não vale a pena não descansar e não descansar no Senhor, não vale a pena. No verso 1, Davi declara: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. No texto de 2 Samuel, no capítulo 15, no verso 13, o texto bíblico vai dizer: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Um mensageiro vem até Davi e declara isso: Davi, todo o povo está com teu filho. Ou seja, todo o povo se voltou contra você. É por isso que ele declara: muitos são os meus adversários. E aí eu quero que você compreenda que não existe força nessa terra que seja maior do que o poder de Deus. Não existe adversário, oposição que possa se colocar acima, à frente do poder do seu Deus. Então, se isso é uma verdade, se você crê nessa verdade, você não pode deixar que esta preocupação, que as adversidades, que os adversários tirem o seu sono. É interessante que Davi coloca intensidade aqui nas suas palavras quando ele declara: muitos são os meus adversários. E no verso 2 ele diz: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. E aqui nós aprendemos um outro princípio muito importante também. O que as pessoas dizem a seu respeito não é mais importante do que o que Deus pensa sobre você. Isso precisa ficar gravado na sua mente, guardado no seu coração. Quem conhece o seu coração, quem conhece a sua história é o Senhor Jesus. Então não se deixe levar pelo que as pessoas falam. Sabe, por muito tempo eu me preocupei demais e vivi muito preso a esse medo do julgamento, a esse medo do que as pessoas falariam, pensariam ao meu respeito. Mas o Senhor tem ministrado ao meu coração e espero que isso também sirva para você, de que o que importa de verdade é o que Deus pensa ao seu respeito. Na igreja eu sempre pergunto assim: você está feliz com Jesus? E os irmãos geralmente respondem: amém, sim. E aí eu sempre lanço uma outra pergunta: e Jesus está feliz com você? Isso eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, ele sempre usa, sempre faz isso em suas pregações, e eu acho isso muito legal, porque o que importa de verdade é se Jesus está feliz com você. O que importa de verdade é o que Jesus pensa ao seu respeito. Então não importa o que as pessoas pensam, sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir agradar as pessoas. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, se é isso que está tirando o seu sono, essa noite você vai dormir em paz. Porque você não precisa estar tão ansioso e preocupado com o que as pessoas estão pensando ao seu respeito, porque é algo incontrolável. E você precisa aprender que aquilo que você não controla, você entrega nas mãos de Deus. Aquilo que você não controla, você confia que o Senhor fará. Você sabia que 70% das coisas com que você se preocupa nunca irão acontecer? Para pensar nisso. 70% de tudo aquilo que te preocupa e tira o sono nem vai acontecer. E este aqui é o problema da ansiedade. A ansiedade faz com que nós enxerguemos sombras de coisas que nem existem. A ansiedade faz com que eu crie um monstro a partir de uma sombra. Recapitulando aqui o que eu falei, você precisa confiar no Senhor para dormir em paz. Você precisa pedir sabedoria a Deus para enxergar as adversidades. E você precisa ouvir a voz de Deus, o que Deus está falando ao seu respeito, não o que as pessoas estão dizendo ou pensando sobre você. Amém? Então eu quero encerrar aqui este vídeo. Este é o primeiro vídeo dessa série Durma Bem. E no próximo vídeo eu trarei aqui para você um outro ponto, uma outra solução, uma outra direção para que você consiga colocar em prática e assim dormir em paz. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça com que você consiga deitar e dormir em paz, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no meu canal, ativa também essas notificações para você saber sempre que eu lançar novos vídeos por aqui. O canal ainda é bem pequenininho, então às vezes você não vai
ver quando eu lançar um outro vídeo se você não assinar as notificações, o sininho que tem aqui embaixo, bom? E eu queria que você deixasse um comentário aqui, dizendo para mim se Deus falou ao seu coração e o que Ele falou com você a respeito desse assunto. Então eu te vejo no próximo vídeo, até lá!